Alô, galerinha, tudo joinha? Meu nome é Manuel Tadeu, sou professor de Direito Constitucional e hoje eu vou resolver aquelas questões comentadas lá do meu aulão que ocorreu no dia 1º de julho com a Amandinha, de Direito Penal. Aquelas questões que vocês levaram para casa de exercício, de tarefinha de casa, agora eu vou responder aqui para vocês, tá certo? Beleza? Bora lá? Vamos seguir aí. Primeira questão. Prova de escrivão da Polícia Civil. Ela diz o seguinte: a respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinala a opção correta. Letra A. De acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Galerinha, é o seguinte: a nossa Constituição ela não costuma determinar penalidades. Quem faz isso é o Código Penal, não é? O Código Penal é responsável por definir crimes, por definir as penas dos crimes. Mas em alguns casos, a nossa Constituição define penalidades. Quando ela faz isso, ela chama de mandados constitucionais de criminalização. E nesse sentido, o artigo 5º da Constituição Federal, lá do seu inciso 41 ao inciso 44, ele vai determinar quais são os crimes que a nossa Constituição determina as penalidades. E é fácil. Sempre cai em prova, sempre está caindo em prova. Mas você tem que seguir uma regrinha. Se você seguir a regrinha que eu vou colocar aqui, você não erra mais nunca em uma prova de direito penal ou de direito constitucional que caia, ou processual penal também que pode cair, que caia essas questões, beleza? Então a regrinha é 624. Então se liga, 624. Deixa eu baixar aqui, o nosso amigo Carlos ali tá mandando eu baixar, vou baixar. 624. Então essa é a nossa regrinha. Se liga nisso, 624. 6 quer dizer o quê? Que existem 6 crimes que são inafiançáveis. 2, que existem 2 crimes que são imprescritíveis. E 4, para dizer que existem 4 crimes que são insuscetíveis de quê? De graça, indulto e anistia. Pronto. Então você já tem mais ou menos isso aqui. Então agora você vai definir quais são os crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Bora lá. Quais são os crimes que são inafiançáveis? Racismo. Grupos armados, civis e militares. E um grupinho que eu vou chamar de HT3. HT3. Ó, H de crimes hediondos e T3, decora aí, tortura, tráfico e terrorismo. 2 crimes que são imprescritíveis. Quais são? Racismo e grupos armados, civis e militares. E 4 crimes que são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Quais são eles? O famoso HT3. H de crimes hediondos, T3, tortura, tráfico e terrorismo. Decore isso aqui, que não erra uma questão em prova. Então, analisando a letra A, ela diz: de acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável. É. Está aqui, ó, no T3.
e insuscetível de graça ou anistia. Está aqui, ó, T3. Por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Resposta letra A, correta. Então, letra A, questão correta. Bora ver o restante das letras aí. Letra B. A prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, devido ao fato de ser vedado, levar pessoas à prisão, mantê-las na prisão, nas situações em que a lei admitir a liberdade provisória. Por que essa questão está errada, pessoal? Simples. A prisão em flagrante deverá ser imediatamente relaxada quando ela for ilegal, não é? Então, quando ela for ilegal, quando ela não for ilegal, o indivíduo poderá ser preso, tá certo? E responder o crime a ele imputado por ele ter liberdade provisória. Agora, a prisão em flagrante será relaxada quando ela for ilegal e não por conta de admitir a liberdade provisória. Tá certo? Tranquilo? Então vamos apagar aqui. Letra C. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual, permite-se que ordem judicial afasta a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Meus amigos, qual o erro da questão? É o seguinte: eu não preciso, para que haja violação da minha correspondência, que está lá prevista no artigo 5º, inciso 12, que seja por investigação criminal ou instrução processual penal. Por que eu não preciso disso? Simples, porque a administração penitenciária pode fazer a quebra do sigilo da correspondência. Como também no estado de sítio e no estado de defesa, essa correspondência pode ser violada, sem a necessidade de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Então o erro da questão está aí. Essa questão de dizer da obrigatoriedade da quebra do sigilo de correspondência ser determinada por uma investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos apagar aqui. Letra D. Constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Acabamos mais uma vez, ó. Vamos voltar aqui para o quadro. Terrorismo é inafiançável, mas não é imprescritível. Terrorismo é prescritível, insuscetível de graça, indulto e anistia. O que está correto na questão apenas seriam os crimes, o quê? Grupos armados, civis e militares, que são inafiançáveis e imprescritíveis. Mas terrorismo não. Terrorismo está aqui, ó, no T3. Ele é só inafiançável. Terrorismo seria, ó, prescritível e não imprescritível. Tá certo? Então, errada a letra D por conta disso. Letra E. É permitida a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado ao erro aqui, ó, após a naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Bem, pessoal, é o seguinte, a nossa Constituição, a ideia dela é dar um tratamento isonômico, né? Igual a todos, inclusive a brasileiros natos e naturalizados. Mas existem situações que a própria Constituição determina diferenças, distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E uma dessas distinções está lá no artigo 5º, inciso 51, que trata de extradição. O que diz o artigo 5º, inciso 51? Que brasileiro nato não será extraditado. Então,
para o artigo 5º, para a nossa Constituição, se constituir uma extradição de cunho passivo, a chamada extradição passiva, brasileiro nato não será extraditado. Então, para vinculação de uma extradição passiva, brasileiro nato não será extraditado. E o naturalizado, Emanuel? Naturalizado poderá sim ser extraditado em duas situações. Primeira, se ele cometeu um crime antes de sua naturalização ou se ele tiver envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Aí não importa o momento da naturalização, pode ser antes ou depois. Então, o erro da questão é porque diz: é permitida a extradição de brasileiro nato em caso de crime comum após. Não, não é após. É antes. É antes e não após. Tá certo? Então, primeira questão analisada aí, tá certo? Vamos à segunda questão. Mas mesmo assim não está indo. Segunda questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinala a opção correta. Letra A. Tratados e convenções internacionais recepcionados pela Constituição Federativa do Brasil, em geral, vamos grifar isso aqui, em geral, tem status equivalente aos das emendas constitucionais. Meus queridos, tá certo isso? Tá não. Errado. Errado por quê? Pelo seguinte, ó. Os tratados internacionais, para que eles tenham status de emenda constitucional, eles têm que ser aprovados com status de emenda. Ou seja, para que a emenda constitucional seja aprovada, é necessário o quê? Que ela passe nas duas casas, Câmara e Senado, seja votada em 2 turnos. Primeiro turno, ela tem que atingir o quê? 3/5. Segundo turno, ela tem que atingir o quê? 3/5. Atingiu isso aqui, Senado. Primeiro turno, 3/5, 3/5. Isso é o quórum de aprovação da emenda constitucional. O que diz a Constituição no seu artigo 5º? Ela diz o seguinte, em um dos seus parágrafos, né? Um dos parágrafos do artigo 5º. Ela determina o seguinte: se os tratados internacionais de direitos humanos, deixa eu botar mais para baixo, se os tratados, tá aqui, ó, se os tratados internacionais de direitos humanos tiverem o mesmo quórum de aprovação de uma emenda constitucional, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, eles só serão equivalentes à emenda constitucional se tiver o mesmo quórum de aprovação. Emanuel, e se eles não tiverem esse código de aprovação? Eles serão considerados normas supralegais. E o que é uma norma supralegal? É aquela norma que está acima da lei e abaixo da Constituição. Seria o seguinte aqui, ó. Então, se ele não tiver o quórum de emenda constitucional, se ele não for aprovado com quórum de emenda constitucional, então ele não será equiparado à emenda. Será equiparado ao quê? A uma norma supralegal. Ou seja, Constituição Federal e os tratados internacionais estariam aqui, ó. As leis, aqui os atos normativos, e os tratados estariam aqui, ó.
acima da lei e abaixo da Constituição. Se forem aprovados com status de emenda, com o mesmo código de aprovação de emenda, eles estarão aqui. Tranquilo? Então, por isso que a questão está errada. B. Os direitos sociais relativos à educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia constituem norma constitucional de conteúdo programático. Razão porque não se pode exigir dos poderes públicos atuação no sentido de provê-los. Erro aqui na questão. Essa questão está errada. Por que está errado? Deixa eu apagar aqui. Por que essa questão está errada? Simples. Apesar dos direitos sociais serem normas programáticas, elas podem ser exigidas para que elas sejam cumpridas. Agora, qual é o problema? Que as normas programáticas são espécie de normas de eficácia o quê? Limitada. Então isso exige o quê? Uma norma posterior para regulamentar o seu exercício. Mas as normas programáticas, o erro aqui, não se pode exigir. Elas podem ser exigidas, não é? Para que os poderes públicos atuem, para que elas sejam o quê? Concretizadas. Deixem de ser normas de conteúdo de metas para serem efetivadas. Agora, qual o problema? É porque são normas de eficácia limitada e dependem de uma regulamentação posterior. Beleza? Os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional não são assegurados apenas às pessoas físicas brasileiras e estrangeiras residentes no país, alcançando também as pessoas jurídicas, como, por exemplo, no reconhecimento de indenização por danos morais por violação à imagem. Essa questão, eu poderia dizer que é muito sacana com você. A primeiro momento você vai dizer, a questão está correta, porque a Constituição determina direitos tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, certíssimo. Mas cuidado, o erro da questão é porque ele diz, os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional não são assegurados apenas às pessoas físicas. Ou seja, nem todos os direitos previstos no texto constitucional cabem às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade de locomoção, não cabe à pessoa jurídica. Direito à imagem, direito à propriedade, sim. Mas o erro da questão é que ele coloca os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional também são garantidos à pessoa jurídica. E o erro está aí, que não são todos esses direitos. Tá certo? Tranquilo? Pegadinha, pergunta capciosa para pegar você aí, você que não estava viajando, não prestou atenção, ia dançar nessa questão. Mas vamos lá. Letra D. Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo de dados bancários fiscais ou informáticos de entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito, CPI, ou por requisição do Ministério Público. Certíssima questão. Então, a quebra do sigilo bancário, pessoal, a quebra do sigilo bancário, quem pode fazer a quebra do sigilo bancário? Quebra de sigilos bancários. Sigilos, deixa eu botar aqui, sigilos bancários. Quem pode fazer a quebra desses sigilos bancários? Juiz, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e hoje
autoridade fazendária. Emanuel, autoridade fazendária não podia não, realmente não podia, porque existia um mandado de segurança chamado 389808, que impedia a autoridade fazendária de fazer a quebra do sigilo bancário. Mas o ano passado o STF, derrubou esse mandado de segurança. Mandado de segurança não, perdão, foi mandado de segurança não. Foi um recurso extraordinário, 389808, e o STF derrubou esse recurso. Então hoje, pode sim a autoridade fazendária fazer a quebra do sigilo bancário. Então essas três pessoas, elas podem fazer essa quebra diretamente. Cuidado quando se trata de Ministério Público. Ministério Público não pode fazer a quebra do sigilo bancário diretamente. Ele tem que requisitar, tá? Esses aqui fazem diretamente. O MP ele precisa requisitar, tá certo? Tranquilo? Então letra D, correta. Letra E. A norma constitucional que prevê o livre exercício da atividade profissional tem eficácia limitada ao erro aqui, meus queridos. Artigo 5º, inciso 13. Essa norma é de eficácia contida e não norma de eficácia limitada. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão não, terceira questão, perdão. Terceira questão. À luz das disposições da Constituição Federal, assinala a opção correta acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais. Letra A. O Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, deixa eu grifar aqui, conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-lo, o indivíduo poderá ser privado dos seus direitos. Bem, está lá no artigo 5º, inciso 8º, o seguinte: ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir a obrigação legal a todos imposta e recusar cumprir prestação alternativa fixada nos termos da lei. Pessoal, a ideia é o seguinte, veja, eu não posso ser privado de um direito, ser privado de direitos por exercer certas convicções filosóficas, certas convicções políticas, ou seja, dizer que eu sou comunista, não é? Ou por conta de uma crença, eu não posso ser privado dos meus direitos por qualquer desses motivos. Agora, o que diz a Constituição? Eu não posso utilizar essa crença religiosa, essa convicção filosófico-política, para eu me eximir de cumprir obrigação legal e cuidado desse e prestação alternativa. Porque eu dei uma ênfase desse I? Pelo seguinte, porque eu posso deixar de cumprir a obrigação legal. É o que a gente chama de escusa de consciência. Então, eu posso deixar de cumprir a obrigação legal? Posso, mas desde que eu cumpra uma prestação alternativa. Então, eu deixo de cumprir a obrigação legal, aí eu vou lá e cumpro a prestação alternativa. Agora, se eu não cumprir a obrigação legal e a prestação alternativa, o que acontece?
Aí é a bronca. Aí você tem divergências doutrinárias. Bem, doutrina majoritária diz que nesse caso cabe suspensão dos direitos políticos. Doutrina minoritária, perda dos direitos políticos. É interessante que a CESP e a FCC, elas seguem a doutrina minoritária, dizendo que é perda dos direitos políticos. Mas só que nessa prova, que foi da Polícia Civil aqui de Pernambuco, ela não entrou nesse questionamento. Ela só disse o quê? Poderá ser privado. Porque a privação dos direitos políticos se dá ou por perda ou por suspensão. Então a questão está correta. Mas veja que a CESP não entrou no mérito se era perda ou suspensão. Ela apenas disse, é privação. É privação? É. Questão letra A, correta. B. Diante de indícios veementes da prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar busca de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia. Meus queridos, nós já vimos que o artigo 5º, o inciso 11, ele determina o quê? Que obrigatoriamente eu só posso entrar na casa de alguém, nas seguintes situações. Bora lá, ver artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo para prestação de socorro, desastre, flagrante delito ou durante o dia por determinação judicial. Então, nesse caso aqui, diante de indícios veementes da prática de ilícito no interior de determinada residência, o agente poderá realizar busca de provas, não. Busca de provas, meus amigos, é através de mandado judicial. Então, não. Então, ele não pode fazer a busca de provas, que a busca de provas, que é uma forma do mandado, não é? Que o mandado pode ser de busca e apreensão. Então, o mandado pode ser apenas de busca ou de apreensão, os dois, busca e apreensão, só é através do poder judiciário. Por isso que a questão está errada. Letra C. O cidadão que é naturalizado brasileiro cometer crime comum em viagem a seu país de origem, retornar ao Brasil, poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Já vimos, não é? Relação à extradição de brasileiro naturalizado. O que eu disse, brasileiro naturalizado só poderá ser extraditado em duas situações: se ele cometeu crime antes de sua naturalização, ou se tiver envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. No caso aqui em tela, ele já é naturalizado, aí cometeu o crime após sua naturalização. Como aqui na questão não diz se esse crime é de tráfico ilícito, então a questão está o quê? Errada. Letra D. Servidor público que cometer crime no exercício da função não poderá ser condenado na esfera penal, a partir de prova obtida por meio ilícito. No entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar pena em eventual processo administrativo movido contra o servidor. Pessoal, é o seguinte. Essa questão aqui está errada, por quê? Porque no artigo 5º, inciso 56, ele diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, não é? Então, a questão está errada aí, tá certo? E, letra E, o profissional que trabalhando com divulgação de informações veicular em seu nome, notícia de fonte sigilosa,
não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa divulgação causar a outra. A questão está errada também, artigo 5º, inciso 14, porque mesmo sendo resguardado o sigilo da fonte, necessário para o exercício da profissão, o indivíduo, ele resguarda a fonte, mas ele se responsabiliza pelo que for, não é? Transmitido ali, pelo que for noticiado. Beleza? Vamos lá. Com base nas normas constitucionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais, assinala a opção correta acerca do direito de nacionalidade. Letra A. Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de atingido a maioridade. Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de atingido a maioridade. Pessoal, é o seguinte, a nacionalidade, show, e aqui para o quadro, você tem, na verdade, dois tipos de nacionais. Você tem dois tipos de nacionais. Quais são os nacionais? Você tem os natos e os naturalizados. Esses são os dois tipos de nacionais que nós temos. E nós temos duas espécies de nacionalidade. Você tem a nacionalidade originária, também conhecida como primária. E você tem a nacionalidade secundária, também conhecida como adquirida. Tá? A nacionalidade originária ou primária determina a nacionalidade do indivíduo a partir do nascimento. Então aqui, dá-se a nacionalidade a partir do nascimento. Ou seja, aqui existe uma imposição. O indivíduo não pediu para ser nacional daquele local, foi imposto a partir do seu nascimento. Então, para essa nacionalidade originária, destacamos quem? Os natos. Já a secundária ou adquirida, ou seja, o indivíduo adquiriu após o nascimento. E essa aquisição após o nascimento é para quem? Para os naturalizados. Então, simples, o erro da questão é justamente isso, é definir que a nacionalidade adquirida é para os natos. Não, esse caso aqui, do indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pais brasileiros, e passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, que é um caso de aquisição de nacionalidade originária e não adquirida. Esse indivíduo vai ser brasileiro nato, aquisição de nacionalidade originária. É o chamado jus sanguinis, mais o requisito opção. Então, é errada a questão, porque ele coloca a nacionalidade adquirida e seria nacionalidade originária. B. É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres. É proibida em regra. Mas a própria Constituição, ela dá 4 situações em que se permite o quê? Justamente a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quais são essas 4 diferenças? Bora lá? Extradição, propriedade, cargos e funções. Então, nessas 4 situações,
a Constituição faz uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Letra C. A perda da nacionalidade brasileira em razão do reconhecimento de outra nacionalidade originária não se dá automaticamente. Correta. Correta a questão. No sentido seguinte, a pergunta seria, brasileiro pode perder a nacionalidade? Pode sim. E um dos primeiros casos em que o brasileiro pode perder a nacionalidade é se ele adquirir outra nacionalidade. Ou seja, eu sou brasileiro, vou para a França, quero ser francês. No momento em que eu adquirir essa nacionalidade, eu vou deixar de ser brasileiro. Mas ela aí não é automática, não. Esse é o erro da questão. Vai ser feito um processo administrativo onde eu posso, ter o meu direito ao contraditório e à ampla defesa. Agora, existem exceções, tá, pessoal? Que eu adquiro outra nacionalidade e não vou perder a minha originária. Quais são? São aqueles casos em que outros países reconhecem a minha nacionalidade originária. É o que chamamos de conflito positivo de nacionalidade, ou dupla cidadania, ou o mais correto, que a gente chama o polipátrida, mais de uma nacionalidade, várias nacionalidades. Exemplo aí, Emanuel. Meu pai é norueguês, minha mãe é cubana, vieram para o Brasil a passeio. Eu nasci aqui no Brasil. Sou brasileiro nato, mas posso adquirir mais duas nacionalidades, por parte do pai e por parte de minha mãe. Então, eu adquiriria outras nacionalidades originárias. Seria o quê? Aumentando conflito positivo, aquisição de nacionalidades originárias. Agora, se eu não tivesse a aquisição dessa nacionalidade originária, aí o que vai acontecer? Aí sim, vai ocorrer a perda. Beleza? Então, letra D está correta. Tanto a nacionalidade primária quanto a nacionalidade secundária, primária, secundária, depende da vontade do indivíduo. Errado. A gente já vai errar, botar aqui errado aqui, Não depende da vontade do indivíduo, não. A secundária depende, porque ela é adquirida após o nascimento, mas a originária não. A originária, independe, porque ela é imposta com o teu nascimento. Letra E. Na determinação da nacionalidade primária no Brasil, se adota com primazia o jus solis, mas também se admite o jus matrimoniale ou jus communicatio também. E o jus sanguinis, vínculo de sangue. Qual é o erro da questão? Esse daqui, O jus matrimoniale. Não, esse aqui não é admitido, não. Esse daqui não é admitido, tá? Para aquisição de nacionalidade originária ou primária. Esse daqui só é admitido para fins de aquisição de nacionalidade secundária e só para mulher. Como assim, Emanuel? Imagina aí, uma mulher casou-se com um árabe. Então ela é obrigada, a naturalizar-se árabe. E não vai perder a nossa nacionalidade, porque houve uma imposição. Então, nós temos aí, vínculo através de casamento, somente para aquisição de naturalização, para fins de jus sanguinis ou jus solis, ou seja, aquisição originária, para ser brasileiro nato, não é permitido. Só são dois permitidos. Aqui, o jus solis e o jus sanguinis. Beleza?
Então, quarta, correta, letra C. Quinta questão. Acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal de 88, assinala a opção correta. Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei. Já falamos diversas vezes nesse vídeo aqui que existe uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados, não são tratados igualmente. Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização, desde que o faça antes da maioridade civil. Não. Dois erros aqui. Primeiro, filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela nacionalidade nata, para serem brasileiros natos. Então, filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar em serem brasileiros natos e não naturalizados. Mas também só podem fazer essa opção após a maioridade. Emanuel, e após eles completarem essa maioridade, tem tempo? Não. Pode ser feita a qualquer tempo, desde que seja feita na Justiça Federal. Então, ó, para aqueles brasileiros que nasceram fora, eles fixam residência aqui no país e após completar a maioridade, eles podem optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo na Justiça Federal. Então, erro aqui, não é naturalização e sim nato. É permitida a extradição de brasileiros naturalizados, respeitadas as condições previstas na Constituição Federal. Certíssimo, né? É permitida, sim, a extradição de brasileiros naturalizados. Acabamos de ver, né, em duas situações, quais são elas? Crime cometido antes da naturalização, não é? Então ele pode ser extraditado se o crime foi cometido antes da naturalização ou se tiver envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Aí pode ser antes, pode ser depois. Letra E. Não, letra D, perdão. Letra C está correta. Letra D. São considerados brasileiros natos apenas os nascidos em solo nacional. Errado. Porque aí, se eu disser os nascidos no solo nacional, eu só estou admitindo o critério jus soli. Mas nós temos dois critérios, o jus solis e o jus sanguinis. O jus sanguinis, eu utilizo esse critério para os brasileiros nascidos, ó, fora do território nacional. Quais são os casos? Critério funcional, que são aqueles brasileiros que nasceram no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, e um deles estava a serviço da República Federativa do Brasil. A questão do registro. Então, para aqueles filhos de brasileiros, de pai ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, desde que seja registrado em repartição pública competente, ou seja, embaixada ou consulado. Então, eles não estão a serviço, estão a passeio, mas nasceu no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileira, registra na embaixada ou no consulado brasileiro nato. Ou aquilo que nós já falamos já, a questão da opção. Filho de brasileiro, nascido no estrangeiro, não registrou em repartição brasileira, não estava a serviço do seu país, então o que ele tem que fazer? Fixar a residência no Brasil e após completar a maioridade, fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Então, o erro da questão é dizer apenas, ou seja, estaria admitindo apenas o critério jus soli, mas também nós temos o critério jus sanguinis.
A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, jamais a todos os estrangeiros, sejam portugueses, sejam originários de países de língua portuguesa ou não originários de países de língua portuguesa. Então, a qualquer estrangeiro. Aí poderá ser dada tanto a naturalização ordinária como a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. Sexta questão. Com relação ao plebiscito aos direitos políticos, à iniciativa popular de lei e aos partidos políticos, assinala a opção correta. Bora lá. No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, que deve comunicar ao cidadão que ele está apto a exercer sua capacidade eleitorativa por preencher os requisitos exigidos. Qual é o erro da questão aqui, ó? No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral? Não, depende da minha iniciativa. Sou eu que vou lá e faço o meu alistamento eleitoral, que o caso, para os maiores de 18 anos e menores de 70, é obrigatório. Então, não dependo, não é, de iniciativa de juiz eleitoral, não. O alistamento eleitoral depende da minha iniciativa, de mim. B. Os projetos de lei de iniciativa popular devem ser apresentados à Câmara dos Deputados, que fará sua apreciação inicial. Certíssimo. Os projetos de lei popular sempre se iniciam, sempre serão encaminhados à Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é aquela casa que representa o povo, pelo menos no papel, na teoria, não é? Então, projeto de iniciativa popular, não é? Que é aquele projeto que necessita de 1% do eleitorado nacional, ele deve ser, esse 1% deve estar distribuído em pelo menos 5 estados e cada estado não pode ter menos do que 0,3% do seu eleitorado. Então, esse projeto de lei conseguiu 1%. Em pelo menos 5 estados, e cada estado tinha mais do que 0,3%. Então, esse projeto de lei é apresentado à Câmara dos Deputados. Então, a questão, letra B, está o quê? Correta. Letra C. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. Certíssimo. Pessoa jurídica de direito público. Está lá, ó, no Código Civil, né? Cuja personalidade jurídica se consuma após o registro de seus estatutos no TSE. Qual é o erro? Aqui, ó, após. Não é após, não. É antes. O erro da questão é só isso. Não é após, não. É antes. Letra de lei, né? Letra de lei. Letra D. Conforme dispõe a Constituição Federal, a convocação de plebiscito é competência privativa da Câmara dos Deputados, na condição de casa composta por representante do povo. O erro da questão é o seguinte, porque a convocação do plebiscito é competência do Congresso Nacional e não competência da Câmara, tá? Letra E. Embora não se insiram entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, os direitos políticos possuem caráter instrumental de proteção do princípio democrático e investe o indivíduo em status activis civitas. Pessoal, errado, porque eles estão inseridos nos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até o artigo 17. Então, errado aqui quando ele diz que não se insiram entre os direitos e garantias fundamentais. Estão sim inseridos, tá? Então, sexto, letra B.
Sétima questão. Opa, tá aqui. Foi muita. Com base no que dispõe a Constituição acerca dos direitos políticos, assinala a opção correta. A capacidade eleitorativa consiste na possibilidade de se tornar candidato, a cargo eletivo e se traduz no direito de ser votado. Qual é o erro da questão aí, pessoal? Não é capacidade eleitoral ativa, isso é capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral ativa é o direito que eu tenho de votar. Capacidade eleitoral passiva é o direito que eu tenho de ser votado. Então aqui não seria capacidade eleitoral ativa, e sim passiva. B. De acordo com a Constituição Federal, os cargos de senador da República e deputado federal são privativos de brasileiros natos. Errado. Privativo de brasileiro nato é o cargo de presidente do Senado. O cargo privativo de brasileiro nato é presidente da Câmara dos Deputados. Então, posso ser senador ou deputado sendo brasileiro naturalizado. C. O analfabeto, embora possua o direito facultativo ao voto, não poderá ser eleito para o exercício de nenhum mandato eletivo previsto na Constituição Federal. Certo? A ideia é essa. O analfabeto possui capacidade eleitoral ativa, mas não possui capacidade eleitoral passiva. Então ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele é alistável, mas ele é inelegível. Questão C, correta. D. Além de se manifestar no direito ao sufrágio universal e ao voto direto e secreto, a soberania popular pode ser exercida por instrumentos como habeas corpus e mandado de segurança. Errado. Artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida através do voto direto, secreto, por iniciativa de lei popular e pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Capacidade eleitoral ativa e passiva. Errado aí. Nada de habeas corpus e mandado de segurança. Letra E. A condenação por improbidade administrativa transitada em julgado resulta na cassação de direitos políticos. Errado. No Brasil, em nenhuma hipótese haverá cassação de direitos políticos. Ou o indivíduo vai ser penalizado por perda ou por suspensão, que no caso de improbidade administrativa é suspensão dos direitos políticos. Beleza? Paga aqui. Oitava questão. Então, estamos terminando aí, pessoal, essa resolução massa de questões aí. Essas questões que, foram dadas para vocês aí. Quem veio pro aulão aí deve ter ficado, vibrando aí. Quem ganhou questões comentadas lá, questões comentadas aqui, levou questão para casa. Então, filé. Oitava questão. Compete privativamente à União. Opa! Questões que caem muito em concurso público e que neguinho fica doido. Quando vê questão de competência, meu Deus do céu, lá vem questão de competência, eu tenho que decorar. Pessoal, fica tranquilo. Seguinte, quando se tratar de competência legislativa, ou pode ser competência privativa da União ou competência concorrente. Então, quando na questão vier o termo legislar, ou é competência privativa ou é concorrente. Beleza. Matei aí o primeiro ponto. Aí falta resolver o quê? Quais são as matérias. Tá certo? Quais são as matérias. Nessa questão aqui, mata-se na hora. Por quê? Qual foi o bizu que eu dei para vocês? Se é competência privativa da União, concorrente é legislar. Aí o que eu faço? Mato logo a letra A, porque a letra A não é estabelecer. Mato logo
Mato a letra A, que aqui é estabelecer. Mato logo a letra C, que é o quê? Cuidar. Então, letra A seria competência comum. Letra C também competência comum. Aí ficou só B, D e E. Bora lá. Vamos para D. Legislar sobre a organização, garantia, direitos e deveres da Polícia Civil. Cara, Polícia Civil tem em todos os estados? Tem. Então isso é competência concorrente. União, Estados, Distrito Federal. Legislar sobre educação, ensino, pesquisa e inovação. Ora, educação só pertence à União? Não. A questão da legislar não só pertence à União. Pertence ao quê? À União, aos Estados e ao Distrito Federal. Competência o quê? Concorrente. Então a letra B seria a correta. Legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo público e em tempo de guerra, aí só pertence à União, que só a União entra em guerra. Estado não entra em guerra. Por isso que a questão está correta. Então matou aí. Falou em legislar, cara, só pode ser competência privativa ou concorrente. A competência comum exclusiva, ó, eu retiro. Nona questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Nona, em relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinala a opção correta. Lembrando que você que veio para o meu aulão, eu dei uns bizus sobre competência, né? Sobre competência privativa, capacete de PM, competência concorrente do FEP. Então você que veio para o meu aulão, eu dei esses bizuzinhos lá. Quer ver esses bizus de novo? Vem para outro aulão ou assiste minha aula aqui no NUS, tá? Eu dou esses bizus lá. Ó. Letra A. Lei estadual que dispuser sobre sistema de consórcios e sorteios não usurpará a competência da União, pois se inserirá no âmbito da competência legislativa suplementar. Questão o quê? Errada. Lembra de uma coisa? Mega Sena, Quina, Lotomania, Time Mania, é do Estado ou da União? É da União. Então, se o Estado legislar, usurpa sim a competência da União. Então, a questão está o quê? Errada. No exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, pode o município editar lei municipal que disciplina horário comercial e bancário para atendimento ao público. Errado. O STF já pacificou o entendimento que isso é competência da União, porque se trata de banco, sistema financeiro, é União e não município. Agora, o município pode legislar, por exemplo, determinando o tempo de espera na fila, que o banco tenha cadeiras, porque isso aí é de interesse local, direito do consumidor. Letra C, perdão. Em matéria de competência legislativa concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual anterior do que elas forem contrárias. Qual é o erro daí? Revogar. Ela não revoga, ela suspende. Ó, União não fez a norma geral. O Estado utilizou a sua competência plena. Fez a norma geral e a norma específica. Aí a União, depois, supervenientemente, fez a norma geral. O que vai acontecer? A norma geral do Estado, que entrar em conflito com a norma geral da União, fica suspensa e não revogada. Letra D, perdão. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados não afasta a competência do município para legislar sobre assunto de forma suplementar. Certíssimo. O município tem também a chamada competência suplementar, desde que essa competência suplementar seja exercida no seu interesse local.
local. Então a União não fez, o Estado não fez, o município foi lá e legislou. Certíssima. Letra D. Letra E. Lei complementar federal poderá autorizar estados e municípios a legislar sobre questões de matéria de competência privativa da União. Opa, município não. Pode autorizar estados e Distrito Federal, porque a competência privativa ela é delegável. Mas é delegável a quem? Aos estados e ao Distrito Federal, por meio de lei complementar, não ao município. Meus queridos, última questão, questão derradeira aí, que vocês levaram para casa aí, não é? Última questão sobre o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Vamos lá. Ver essa questãozinha aí. 10. Questão 10. Assinala a opção correta acerca da organização da carreira, dos direitos, das garantias e das prerrogativas da magistratura. Letra A. O magistrado da Justiça de primeiro grau adquire vitaliciedade após 2 anos de exercício. E os ministros de tribunais superiores, que não sejam egressos da magistratura de primeiro grau, adquire-se com a posse no cargo de ministro. Certíssimo. Veja, juiz de primeiro grau, de primeira instância, só vai adquirir a vitaliciedade após 2 anos. De segunda instância para cima, é no momento da posse. Tá certo? Então, ó, primeira instância, após 2 anos de exercício. Segunda e terceira, quer dizer, não existe terceira instância, né? Mas segunda instância e instâncias superiores é de imediato. Tá certo? Então, letra A está correta, pessoal. Letra B. Conforme entendimento do STF, o princípio da irredutibilidade de vencimentos implica a possibilidade de redução de proventos da aposentadoria, ainda que tenha sido concedida em desacordo com a lei. Veja, preste atenção. A irredutibilidade de vencimento, segundo o STF, ela é relativa. Então, importa ou implica a possibilidade de redução de proventos de aposentadoria. Quando esta tenha sido concedida em desacordo com a lei. Não é? Então, veja. Então, o erro da questão implica a impossibilidade. Não. Implica a possibilidade. Mas desde que essa aposentadoria esteja em desacordo com a lei. Porque a irredutibilidade de subsídio, ela é relativa e não absoluta. Letra C. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, que se tenha afastado do cargo por aposentadoria ou exoneração, não poderá exercer a advocacia antes de decorrer 3 anos desse fato. Cuidado aí, questão capciosa. Isso é a chamada quarentena. Qual é o erro da questão? Ele pode exercer a advocacia antes de decorrer de 3 anos? Pode, Emanuel, pode, desde que seja em outro juízo. Veja, se for em outro juiz, ele pode. O que ele não pode exercer durante 3 anos, se for no mesmo juiz ou tribunal. Se for no mesmo juiz ou tribunal que ele se aposentou ou houve exoneração, ele tem que esperar 3 anos. Em outro juiz ou tribunal, não precisa esperar. Ou até mesmo em tribunais superiores. Ele não precisa esperar 3 anos para ir para o tribunal superior, não. Vai direto. Última questão, letra E. Letra D. De acordo com o STF, a garantia da inamovibilidade é reconhecida ao magistrado titular, mas não substituto. Errado. É garantia tanto do titular como do substituto. São 3 as garantias do magistrado: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. Titular e substituto. E a letra E, última questão. A promoção por merecimento de magistrado se dá de entrância para entrância. Ocorrerá após 3 anos. Olha o erro aqui. É após 2 anos. Meus queridos, muito obrigado. E lembre-se, esteja sempre com Deus no coração
I. Concurso é fé, força e foco. Beijo no coração, até a próxima.